Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. E eu sou a Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio está disponível nas nossas plataformas digitais. Então, ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, do seu computador, da sua televisão, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E eu começo esse episódio dando um spoiler da nossa entrevistada. Há mais de 20 anos, quando pouco se falava sobre inclusão de pessoas pretas no mercado, a nossa entrevistada de hoje criava o que viria a ser um dos maiores eventos voltados para o empreendedorismo de pessoas negras, a Feira Preta. Desempregada, ela buscava alternativas para gerar renda e teve a ideia de fazer um espaço para pessoas pretas venderem os seus produtos para outras pessoas pretas, fazendo dinheiro circular entre a comunidade. Bom, mas, Juliana, o que surgiu aí como uma pequena feira ali, né, em feira de rua, né, em 2002, é hoje um dos maiores eventos de cultura negra da América Latina. Ele já movimentou mais de 16 milhões de reais, promovendo painéis sobre empreendedorismo, com espetáculos nacionais, internacionais, exposição de produtores, enfim, muita atividade bacana junto. Neste ano, em sua 22ª edição, o festival Feira Preta passou a fazer parte de um projeto ainda maior, que é o Preta Hub, que é uma organização fundada pela nossa convidada, focada na capacitação e desenvolvimento de empreendedores pretos. E a nossa entrevistada é formada em gestão de eventos, com especialização em gestão cultural pela Escola de Comunicação e Artes da USP. E desde então ela vem se destacando como um dos principais nomes da economia social e da promoção e valorização da cultura afro-brasileira. Tanto que, em 2020, ela foi a primeira mulher negra a ser reconhecida entre os inovadores sociais do mundo pelo Fórum Econômico Mundial. E esse ano ela apareceu na revista Time entre as 18 lideranças globais que fazem a diferença no mercado de trabalho racial. Inclusive, ela é a única brasileira na lista. Feito esse breve panorama da carreira dela, já deu para perceber que tem muito assunto por aqui. Agora sim, a gente vai conversar com a Adriana Barbosa, que é presidente e fundadora do Instituto Feira Preta e Preta Hub. Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço essa prosa que a gente vai fazer aqui hoje. Obrigada, Adriana. Adriana, eu quero começar aqui esse episódio perguntando um pouquinho sobre as suas referências. Isso é Uhum. muito importante. Você já comentou em algumas entrevistas o quanto a sua infância foi influenciada por mulheres negras Uhum. empreendedoras, como a sua bisavó, avó e mãe. Uhum. Conta um pouquinho aqui pra gente os exemplos que você teve com elas e como elas foram importantes para sua trajetória. Tá bom. De fato, eu tive uma educação matriarcal, então fui, criada, educada por bisavó, por avó, por mãe. Eu sou a 4ª e minha filha é a 5ª geração, então são mulheres, né, nesse ciclo familiar e, vem de uma família humilde, assim, né, com poucos recursos, com muitas gerações que trabalharam como empregadas domésticas e as finanças em casa era sempre, muito bem gerida por elas, mas dinheiro curto. E minha bisavó, muito astuta, sempre estava criando coisas para fazer a complementariedade da renda em casa. Então ela começou a vender umas coxinhas gigantes, eu que ia para a rua para vender junto com meus irmãos. Depois ela, falou: "Vou abastecer aqui a rua, tem pessoas que trabalham como empregadas domésticas, como cuidadores, eu vou fornecer marmitex para elas". E aí depois ela evoluiu realmente para ter um serviço de quentinha e mais para frente ainda ela abriu a porta da nossa casa para ser uma experiência de gastronomia caseira. Quando eu entrei em contato com o tema do empreendedorismo, eu não comecei o empreendedorismo pela ótica da oportunidade, eu comecei como ela pela necessidade, pela civirologia, né, tipo, arte civiral, o que que você pode, o que que você tem hoje nas suas mãos e o que que você conhece que vai te ajudar a sair de uma situação de necessidade.
Mas mais para frente, quando eu comecei a entrar, a entender o campo do empreendedorismo, eu comecei a olhar a história da minha bisavó como esse lugar, um lugar de escassez de recurso, mas muita potência, muita abundância do ponto de vista da criatividade, porque ela foi criando coisas, mesmo sem ter conhecimento mais empírico em relação à arte de gerir, ela já tinha uma visão em relação à gestão de equipe, que era a nossa família, então cada um tinha uma função e ela sabia liderar cada uma dessas pessoas. A precificação, ela sempre falava, olha como que está o mercado, como é que está vendendo, junto com a ciência dela de precificar a partir dos custos de cada uma das coisas que ela tinha que fazer. E a estratégia de comunicação, de pensar que público era esse, que mercado era esse, para quem que ela ia destinar o produto dela, né? Então, olho para a história delas, né, e da minha mãe hoje também que empreende, eu vejo um lugar muito parecido com a maioria das mulheres negras no Brasil, que tem essa veia do empreendedorismo muito em função da desigualdade que a gente tem no país. A população preta empreende desde o fim da escravidão, né? Então, o que a minha avó fez foi fazer o que muitas mulheres fizeram, se vira. E é o que você tem em mãos, o que você sabe fazer e sua primeira rede de relacionamento. Isso foi muito inspiracional. E essas mulheres hoje que eu atuo apoiando, né, dentro da plataforma da Preta Hub, fazem parte desse quadro inspiracional. E as mulheres, né, a gente tem essa coisa de você ter um modelo, né? Eu acho que modelos de liderança são Sim. muito importantes. Eu acho que quando você tem contato com isso, né, desde pequena, isso já cria aí um DNA diferente, né, que Sim. vai crescendo aí na gestão. E você sabe que a minha filha, ela vê o que eu faço hoje, cada dia ela cria um negócio. É mesmo? Ela tem as ideias dela. Quantos anos tem essa filha? Ela tem 10 anos, mas ela tá sempre vindo com uma ideia. E quando na Feira Preta, né, ela participa. Mamãe, por que que a gente não faz assim? Ah, por que que esse tema assim? Teve uma vez que eu achei tão engraçado que o tema era o futuro é hoje, o futuro é você. E ela falou assim: mamãe, por que que as crianças não estão pensando, não tem curadoria infantil? Porque ela sabe que a gente tem curadores. Eu falei, mas por que, filha? Ela falou assim: ué, se o futuro é hoje, o futuro é você, eu sou o futuro, vocês já são velhos. Tipo, Muito eu tô aqui bom. para pensar o futuro. Você tem que arrumar um lugarzinho para trazer outras crianças que ela vai ali fazer, olha, Fazer a né? revolução. Vai fazer a revolução por ela. Então, você também na sua juventude, aqui a gente, né, indo ainda nessa linha do como você chegou lá, você teve vários empregos diferentes, né? Muita Conta coisa. um pouquinho, porque é sempre legal ver, né? A gente vê as histórias de sucesso e a gente nunca sabe, né? Sim. Pô, quanto tempo por trás, né? Porque, né, como é que você forma aí uma liderança? Conta de outros empregos diferentes que você teve. Nossa, eu já fiz tanta coisa, gente. Eu comecei a trabalhar em emissora de rádio, eu passei pela Rádio Gazeta, Rádio Jovem Pan. Comecei na Rádio Jovem Pan na década de 90 como recepcionista, depois eu fui para uma área de recursos humanos, depois recursos não, de RP, depois eu fui para a Gazeta, trabalhei na área promocional, e lá fiquei um tempão, e depois eu fui para uma produtora de TV. E depois eu fui para uma gravadora musical, que era um pouco meio que o ecossistema ali de comunicação, música. E aí só depois que eu comecei a fazer a Feira Preta, mas mesmo fazendo Feira Preta, enquanto eu não conseguia ter a tal sonhada estabilidade econômica, eu fiz muita coisa, mas muita coisa. Desde vender CD em shows, promoção de eventos, fazer gestão de eventos, casamento, já fiz coisas que eu gostava muito de moda. Então, produção de figurino para editorial de moda, maquiagem, eu fiz muito. Vou te falar que eu risquei o salão, viu? É isso aí. E antes de criar a Feira Preta e também cursar gestão de eventos, você chegou a estudar moda e marketing, né? Mas você acabou desistindo porque você não se sentia muito bem-vinda, né, naqueles ambientes, né? Ambiente bastante branco, né? Como é que foi isso para você? E você acha que essa situação ainda acontece com jovens estudantes negros hoje no Brasil? Ou você acha que as coisas estão mudando? Quando eu comecei, de fato, eu era muito jovem e talvez a leitura racial que eu tenho hoje seja muito diferente de quando eu era mais jovem. Sim, tinha uma certa hostilidade, poucas referências negras, poucos estudantes negros dentro desses campos, né? Eu consegui me encontrar mesmo quando eu fui fazer produção cultural e quando eu fui fazer minha pós na USP, eu tive professores negros. Até então, eu não tinha tido professores negros. Eu fui ter professores negros na minha vida adulta, né? Então, faltavam realmente essas referências.
Hoje o que eu vejo é que o ambiente, eu digo que está mais, tem aquela música, né, tá tranquilo, tá favorável. Eu acho que ele ainda não tá favorável, mas ele tá mais tranquilo, porque a gente tem, se a gente olha para trás, a gente tem 30 anos de cotas, né? Acabaram de renovar, né? O Supremo acabou de renovar, de dar continuidade das cotas. É um período muito recente, são só 3 décadas de pessoas pretas né, em grande volume inserindo dentro do campo universitário. Você tem hoje mais pessoas pretas acessando a universidade, o que torna esse lugar não só mais diverso do ponto de vista da figura, pessoa que está ali estudando, mas da ampliação de repertório da turma, né, em relação à questão racial. Mas eu acho que tem um caminho ainda para percorrer, porque não é, quando eu olho assim, do aspecto de você ser estudante para a entrada no mercado de trabalho, mesmo o tema de pessoas pretas dentro do mercado de trabalho formal também é muito recente, né? As estratégias que a gente tem hoje, a gente começa a falar de pessoas pretas exercendo cargos de liderança, mas imagine isso há 10, 15 anos atrás, né? Quando a Magazine Luiza, o programa que a Magazine Luiza, que foi pioneiro em pensar em ações afirmativas, né? Ainda era Trainees, de né? trainees, mas isso é muito recente. Então, eu acho que tem um caminho. O Brasil é muito progressista nisso, né? O Brasil tem ações afirmativas, avançou demais, mas ainda a gente não chegou na tal equidade ainda. Principalmente porque as ações, né, que a gente vê, principalmente essas ações afirmativas, né, que você estava citando, elas estão muito na porta de entrada É das isso. empresas, né? Então você não vê nos cargos de De liderança, de liderança. gerência, né? Conforme você vai Uhum. subindo ali na escalada, né, Daí, né, corporativa, você vai diminuindo Sim. a presença, E né? as áreas também, quais são as áreas onde tem predominância da população preta, né, dentro do mercado de trabalho formal, né? Quais são os cursos, né, hoje? Antes era muito curso de humanas, a gente precisa ter mais pessoas pretas na área de exatas, né? Sim. Sobretudo na área de tecnologia. Então, acho que é um processo, eu disse assim, tá mais tranquilo, mas ainda não está favorável. Uhum. E como é que foi aí? Conta pra gente um pouco do momento que você decidiu criar o Feira Preta, né? Naquela época, você imaginava que ia chegar, né, nesse sucesso que você conseguiu, nessa projeção enorme, e tudo? Não, com certeza não, porque quando eu criei, eu imagina que eu estava bem no esquema da minha bisa, tentando se virar, vendendo minhas roupas em feiras de rua. Eu montei um brechó, eu fiquei desempregada, e aí eu passei a vender minhas roupas em feiras de rua. Numa dessas feiras de rua, a gente teve um arrastão, e ali eu falei, não quero mais ficar nessa sobrevivência. E falei, junto com uma amiga que também estava desempregada, eu falei, por que a gente não cria algo que tenha a ver com a nossa história e que vai ajudar pessoas que estão como nós tentando sobreviver? E aí foi criado a Feira Preta esse ano, 23 anos atrás. E o tema racial, na época, é muito diferente do que é hoje. Hoje tá na pauta, a gente está aqui falando sobre isso. Sim. Mas imagine isso há 23 anos atrás, quase, era um tabu ainda, né? O que era falado da perspectiva racial era do campo ativista, dos direitos civis. Hoje a gente está falando da questão racial do ponto de vista econômico, né? Então, tem uma mudança muito muito importante, assim, das 2 décadas para cá. E comecei pequenininho, com 40 empreendedores na Praça Benedito Calixto, indo de feira em feira, distribuindo panfletinho e falando, e se a gente tivesse uma feira? E esse se, né, com um olhar, eu era jovem, então um olhar brilhava, sabe, assim, tipo, nossa, sonhando, idealista, tentando patrocínio, falando com as pessoas, indo na rua, distribuindo panfleto nas casas, falando que a gente ia ocupar a rua. Hoje a feira é a maior feira negra da América Latina, ela é uma referência internacional, é um super case aqui para os países latinos, mas também né, com reconhecimento da Times. Eu fui para lá, para a premiação, e lá no jantar as pessoas já sabiam e já entendiam o que era, né, a Feira Preta, a importância da feira na construção do mercado de consumo da população negra no Brasil. Mas foi um caminho de muitos altos e baixos, que eu jamais imaginaria que a gente, daquela menina que vendia roupa, que tentava sobreviver, pudesse se transformar numa plataforma potente e influenciar no tema do empreendedorismo negro no Brasil e no consumo, né? Adriana, você falou sobre questão de patrocínio, né? Como é que foi isso na época? Como você conseguiu convencer as pessoas que o seu trabalho era realmente muito bom? Como foi para você conseguir recursos para isso? Poucos recursos na época. Aham, sim.
Olha, é isso. Quando você é jovem, você é muito idealista. Seus olhos brilham e eu acho que a energia passa, tipo, vou acreditar nela, sabe? Então eu lembro, tem um caso emblemático que, na época, a Unilever estava lançando no Brasil o primeiro produto segmentado que foi o Lux Pérola Negra. Uhum. Até a época da novela Renascer, a Isabel Filardes era a garota, a atriz, né, protagonista, era a garota propaganda desse sabonete. E eles estavam trabalhando a estratégia de comunicação. E eu fui atrás deles quando eu fiquei sabendo que ia ter um produto segmentado para pele negra, porque era a primeira vez que o mercado estava apresentando, o mercado de consumo, um produto referendado para a população negra. Sim. E eu lembro que a moça de marketing falou assim para mim: Mas você já fez isso antes? Eu falei: Não. Mas você já E eu perguntei, indaguei para ela: Mas você já vendeu para a população preta antes? Ela: Não. Eu falei: Então a gente vai aprender juntas, né? Uhum. Foi um caminho, durante muito tempo, foi um caminho muito difícil de construção com as empresas. A ponto da gente, depois dessa experiência de trazer recursos para a Feira Preta, a gente ter criado 2 programas dentro da plataforma, que um é um Preta Dados, que são pesquisas que a gente desenvolve com institutos de pesquisa para subsidiar o mercado de consumo em relação à população negra no Brasil. Então, 2016, a gente começou a fazer pesquisa em 2015, mas em 2018 a gente faz uma pesquisa muito importante com o Instituto Locomotiva, que fala que a população negra já movimentava mais de 1 trilhão, né? Uhum. E a gente criou também o Conversando a Gente Se Aprende, que foi um dos primeiros indicadores de letramento racial, quando não existia ainda essa perspectiva de letrar as empresas na questão racial. Isso em 2017, quando a gente vai para as empresas e conversa com elas sobre a população negra no Brasil. Porque eu chegava para oferecer o projeto e as pessoas falavam: não, mas esse público não consome. Ou então, atrelava a minha apresentação a falar sobre cotas, porque estava no auge do debate das cotas. Uhum. E, na verdade, tipo, eu estava ali oferecendo uma proposta comercial, não necessariamente, tipo, não era o Uhum. momento que eu queria debater sobre as cotas. Eu tenho a minha opinião, mas eu ter que sentar numa mesa e ter que rebater se a cota é válida, e não, eu tenho um projeto que reúne mais de 15 mil pessoas e eu quero a sua marca aqui, né? Então, foi E aí você começou a ter que fazer tudo, levantar os dados, provar que esse mercado existe, depois educar educar para como receber, para receber as pessoas. E foi por conta disso que a gente desenvolveu o modelo sistêmico, que é isso, a Uhum. gente funciona na lógica de ecossistema, a gente entende os gaps que o mercado tem e vai criando soluções. Se a gente não cria dentro de casa, a gente se junta numa perspectiva de complementariedade mesmo, com outras iniciativas para estruturar o mercado de maneira, como é que eu posso dizer, simultânea, porque não dá para ser, eu primeiro faço isso, depois eu faço aquilo, e não dá, a gente não tem tempo, a gente precisa fazer Uhum. tudo ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. E por isso que hoje a gente tem uma pegada sistêmica mesmo. Você estava falando sobre o processo de convencer, né, as pessoas, e você já contou que você era tímida e você Uhum. até chegou a fazer um curso de E de oratória, oratória né? foi mesmo. Como é que foi para você esse processo aí de assumir posições de liderança, né, de falar como uma líder? Quais foram os maiores desafios aí nesse período? Eu acho que o maior desafio foi eu me apropriar de mim mesma. Aham. De me reconhecer num lugar de potência, de me convencer de que eu poderia ter coragem de enfrentar meus medos, né? Pensa assim, ó, tem uma coisa interessante, que o Brasil, ele só é população maioria preta por um processo de autodeclaração. A gente, durante muito tempo, negou a questão racial no Brasil. Uhum. Então, o Brasil é o país de se tornar negro. Uhum. Sobretudo nos últimos 20 anos, quando o IBGE bate na nossa porta, a gente fala, né? Por isso que a gente tem mais de 56%. Então, eu passei por todo esse processo. Eu tenho 46 anos hoje. Então, do meu entendimento, de eu me reconhecer como uma mulher preta, depois entender o que isso implicaria para minha vida, né? Uhum. Muitos processos terapêuticos, muitas terapias, sessões de terapia, para poder chegar até entender que tinha uma questão subjetiva, mas tinha uma questão de técnica, tá? Se você é tímido, vamos resolver isso de maneira subjetiva, Uhum. com terapia e tudo mais. Sim.
Mas do ponto de vista técnico, você vai ter que falar, construir uma história, construir a melhor narrativa, apresentar isso, sustentar isso. Aí eu fui fazer realmente o curso de oratória, é um curso de oratória com diretor de teatro. Então eu me lembro, eu ia pra aula, você trabalhava, ralava feito, né? Trabalhava louco. Aí depois ia pra aula à noite para o curso de oratória e rolava no chão, assim, sabe? Eu falava, meu Deus, eu o sei. curso. Eu já fiz curso de teatro, é isso mesmo. Aí andam em cima de você. Aí eu tal. falava, o que eu tô fazendo? Eu só quero falar. Mas foi importante. Eu fui investindo de fato na minha. Não só do ponto de vista na minha organização, no meu negócio, mas também investindo no meu desenvolvimento para eu poder chegar onde eu queria chegar, né? Sim. Eu acho que não tem como hoje no mercado de trabalho você não olhar para onde você quer chegar e construir uma estratégia Uhum. para lidar com tudo que vem na vida, né? No Uhum. dia a dia. E eu acho que a comunicação, né, é uma das habilidades, umas competências mais importantes para qualquer pessoa Sim. hoje, né? Em posição de liderança, ainda mais, né? É, Porque você sim. tem as mídias sociais, você tem que falar, e você tem que falar com as suas equipes através de Sim. mídias, ou através de vídeos, ou Sim. pessoalmente. É um É um quesito importante. é um quesito importante. Mas é legal, o recado aqui é qualquer um consegue, né? Sim. Se empenhar, se estudar, né? Assim, mesmo sendo tímido, consegue, né? É, tem esse Não é fácil, gente. Ninguém tá dizendo que é fácil, não tá? é fácil. E tem a questão da desigualdade no Brasil também, que a gente precisa olhar nessa perspectiva, que no caso da população negra, esse processo ele é mais intenso, Sim. né? Uhum. Não é só a lei do esforço, tem várias camadas aí para você poder chegar. Pra gente as coisas demoram muito. Eu fui me formar muito mais velha. As Uhum. coisas chegaram para mim muito tarde, né? Poderia chegar mais cedo, mas não. A gente tem uma fotografia de desigualdade no Brasil e que sim, para as pessoas pretas agora, talvez para essas novas gerações seja mais rápido, mas para a minha geração de 40, 50, 30 anos, as coisas demoram mais. Sim. Você vai se esforçar, ainda assim vai demorar um pouquinho mais. Mas tenha perseverança. É isso aí. Sim. E tem a questão também do racismo estrutural que deixa você ainda mais invisível, né? Que é também mais uma outra barreira. Você estava falando pra gente, Adriana, que você se descobriu nesse processo como mulher negra, né? Foi um processo longo que você contou. Queria que você contasse um pouquinho pra gente quanto esse processo impacta hoje na forma como você faz gestão de pessoas e também de empresas. Aprendendo ainda, tá? Tanto que agora é muito recente na nossa empresa, a gente vem passando por um processo de transformação organizacional, de cultura organizacional, e vai fazer uns 4 anos que a gente está nessa toada de ter consultorias para ajudar a gente a olhar a organização, estruturar fluxos, processos, áreas. A gente recentemente tem uma área de recursos humanos. A gente tem olhado a comunicação também como esse lugar estratégico, mas a gestão de pessoas, cultura organizacional como um lugar também extremamente importante, né? Uhum. É uma organização que surgiu a partir do voluntariado de pessoas ativistas, né? Eu e mais outras pessoas ativistas querendo fazer o impacto social. Conforme foi evoluindo essa pauta filantrópica no Brasil e também evoluindo para investimento social privado, para negócios de impacto social, a gente também foi se reestruturando, né? Uhum. Como é que você pega uma organização ativista e começa a trazer processos organizacionais de uma empresa, né? Sim. De áreas. E fazer essa confluência entre o propósito e processos que eles são mais rígidos mesmo. Uhum. Então, se antes a equipe tinha uma forma de fazer, quando você traz uma área de recursos humanos, quando você estrutura as áreas, ela vai ter que fazer a partir de outras perspectivas. E onde é que fica o idealismo, o propósito, né? É uma junção entre o pragmatismo e o idealismo que precisa ser feito. E eu não digo que eu tenho toda a fórmula, mas eu estou no processo de aprendizagem, o time todo, a gente tem uma cultura organizacional muito interessante, que tem uma estrutura colaborativa. Tudo a gente senta e constrói junto. A teoria da mudança, que é uma ferramenta de desenhar missão, visão, valores e uma perspectiva futura, foi feita de maneira coletiva, planejamento estratégico, tudo isso as pessoas sentam para desenhar. Uhum. Então, isso ajuda muito nesse processo de aprendizagem,
de como a gente vai fazer uma instituição saudável, né? Não só da entrega que a gente precisa levar para o mercado, mas do ponto de vista interno, de ser uma organização em que seja bom para as pessoas estarem lá. Eu não gosto de trabalhar com pessoas que não querem estar trabalhando, Sim. tipo, tá só pelo salário. Então não é aqui. Eu acho que esse é um diferencial de se liderar um negócio, É. né, com essa negócio social, É né, que isso. tem esse DNA aí, né? É. Eu acho que esse equilíbrio que você falou, né, entre o ativismo e o E o pragmatismo pragmatismo da de uma gestão. gestão, isso. Esse equilíbrio não é fácil de Não. conseguir, né? Não, e digo mais que espero que a gente fale cada vez mais sobre choque geracional também, né? Sim. Porque tem a questão, eu tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos, que são mais velhas. Aí você tem pessoas de 20 anos que traz uma outra perspectiva para o mercado de trabalho. Como é que você faz a confluência entre uma geração mais velha e uma geração mais jovem? A questão de gênero também é uma questão, a questão de raça também. Não é porque é uma organização negra que só tem pessoas negras trabalhando, tem pessoas não negras também. Uhum. Para a gente, o valor da diversidade não é uma via de mão única, só para a população preta, não. É como é que a gente faz o processo de coexistência entre brancos e negros numa organização que é uma organização ativista negra, entendeu? Uhum. Tem todos os desafios. E quero dizer que a diversidade, ela não é assim, a toque de E caixa. diversidade é de pensamento também, né? De tudo, né? Diversidade de pensamento, de existência. E quando eu digo do valor da coexistência, porque nos últimos anos, a pauta da diversidade, ela foi uma pauta importante. A gente falou demais, né? Fala muito. Tem glossários hoje para isso, tem manuais, tem consultorias, tem todo um ecossistema. Mas a gente precisa viver a diversidade, para além dos livros, para além daquilo que está escrito. E aí, viver a diversidade no dia a dia, você lidar com as diversidades de pensamento das pessoas, não é algo fácil, porque a gente está acostumado a lidar com pessoas muito parecidas com a gente. Sim. De repente, você é obrigada, porque tem uma política e você tem que lidar com a diversidade, de lidar com pessoas que são muito diferentes de você. E é onde vem os choques, é onde traz. Mas se as pessoas estiverem disponíveis, isso se constrói, né? E isso cria novas perspectivas para Novas o negócio, né? perspectivas. Isso que é bacana. É. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho do Preta Hub. Vocês atuam como uma ONG e tem um outro lado de consultoria. Tem 2 CNPJs aí diferentes, A né? gente Como é tem que é? os CNPJs. E assim, eu queria saber como é que é gerir essas 2 coisas, né, ao mesmo tempo, quais são as preocupações, né, que você tem aí como líder para garantir a sustentabilidade da empresa, né, a continuidade das suas ações, né, você contou um pouquinho, mas assim, pensando, né, agora como gestora aí, como é que você vê essa perspectiva também do futuro e lidar com esses 2 lados? A gente tem esse modelo híbrido, porque no Brasil, apesar do tema negócios de impacto social ser um tema no Brasil, tem inclusive a estratégia do governo federal do N Impacto, mas a gente não tem uma categoria, né, inclusive tributária, para falar de um tipo específico de CNPJ para negócios de impacto. Então, ou ela tem fins lucrativos ou ela é sem fins lucrativos. Na nossa organização, a gente optou por ter as 2 figuras jurídicas, porque o que a gente faz tem as 2 características. A gente precisa gerar lucro e precisa gerar riqueza, mas o lucro que a gente gera, ele é reinvestido na estratégia de impacto social. Essa é a arquitetura que a gente construiu para poder lidar com aquilo que a gente faz. Então, a gente tem processos de consultoria, a gente tem programas dentro da instituição que são em sua maioria gratuitos. Então, programa de incubação, aceleração de empreendedores, crédito, as casas que a gente tem, os programas, eles são filantrópicos. E aí a gente capta recurso da área de investimento social privado e desenvolve os projetos numa perspectiva de plano anual. É o ano inteiro a gente trabalhando para aperfeiçoar e preparar empreendedores e artistas. Do outro lado, a gente tem o festival Feira Preta, que é hoje um modelo com fins lucrativos. A gente recebe dinheiro da iniciativa privada para promover o festival. E aí a gente vende ingressos, né? Tem um modelo econômico e o que se produz é o que vai dar sustentação para a Feira Preta e para os outros programas também. Não é um modelo fácil, mas é um modelo que eu sempre digo que estará sempre em construção. Uhum.
E, Adriana, um dos projetos da Preta Hub é criar um marco regulatório de empreendedorismo negro no Brasil, Sim. dentro, né, da estratégia, você até comentou um pouquinho, né, dentro da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto do Governo Federal. Queria que você explicasse para a gente como é que vai ser isso Uhum. e qual que é a importância aí desse marco. Se ele já tem também data para entrar em vigor, enfim. Olha, essa é uma estratégia de advocacy, que é influência em políticas públicas, né? A Uhum, gente tem um escritório de advogados que mapearam todas as leis existentes no campo do empreendedorismo negro. A partir desse mapa, a gente se junta com outras organizações sociais negras para pensar quais são as estratégias que precisam ser revistas dentro das leis, dos decretos, de tudo que tem. E aí a gente está nesse processo agora da elaboração. Inclusive, na semana que vem eu estou indo para Brasília para poder. Vai ter uma reunião do N Impacto e também ir nos escritórios dos parlamentares para falar dessa estratégia, né? uhum, De como precisa olhar a população preta do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque boa parte das coisas que a gente tem olha para a população preta muito do ponto de vista do assistencialismo. E, ok, isso faz parte, a gente precisa olhar isso Uhum. também. Mas precisa também coexistir uma outra estratégia, que é como é que a gente ajuda a população preta a ter um ambiente mais favorável do ponto de vista do empreendedorismo. Você pega todas as pesquisas do Sebrae, as pesquisas da Preta Hub e de outras organizações, vai ver que a população preta ela é maioria na categoria microempreendedor individual, né, uhum, que é a categoria do empreendedorismo individual que foi, né, criado no governo federal há muitos anos atrás. Essa categoria está muito associada também ao empreendedorismo por necessidade, que é aquilo que eu falei, né, Uhum. do ponto de vista da desigualdade, a porta de entrada da população preta para a mobilidade social, acesso à renda, foi o empreendedorismo por necessidade, uhum, entendeu? E o papel da Preta Hub e esse olhar que a gente tem para as políticas públicas é como é que a gente faz esse lugar um lugar de oportunidade. Não gostaria que as pessoas empreendessem como eu comecei a empreender. Eu preciso vender hoje para comer amanhã, como a minha bisavó fez. Uhum. A gente precisa dar um salto quântico para outras gerações que elas consigam olhar esse lugar. Quero ser CEO da minha própria empresa. E não seja só porque eu não tenho não consigo me inserir no mercado de trabalho e eu preciso vender coxinha ou vender qualquer coisa, a menos que isso seja uma vocação, uhum. não por necessidade. Então, é um caminho que a gente está fazendo, mas é uma construção mais a longo prazo, porque é de elaboração de pesquisa, elaboração da lei, a influência, né, de ir nos escritórios, apresentar a estratégia, isso ir para votação, tem um processo ainda. Sim, longo. É um trabalho ali de formiguinha, né, de É um trabalho. convencimento, de É, levar dados. mas tem uma coisa interessante que o que a gente está olhando agora é para o N Impacto, que está sendo liderado pelo Lucas Ramalho, que está olhando a estratégia de impacto social, de economia social, né, um conceito que o Fórum Econômico, quando eu fui há 2 anos atrás, tem batido forte, né, que é olhar a estratégia das empresas, os empreendedores sociais, os empreendedores, as startups, olharem quais são os problemas que a gente tem no Brasil e desenvolver soluções para isso. Por isso que é empreendedorismo e economia social. Então, a bioeconomia, a economia verde está dentro dessa estratégia. Economia solidária, economia criativa, tem várias vertentes da economia que está dentro desse guarda-chuva de economia social. E que bom que a gente tem uma gestão que está olhando para isso como uma estratégia importante para o Brasil, né? Uhum, Agora a gente viu nos últimos anos, né, Adriana, o ESG, né, o Sim. ESG é uma sigla muito falada, tem crescido, né, nos discursos se usa em todas as empresas, né, no mundo, aqui no Brasil e tal. E quando a gente fala sobre, bom, é o impacto, né, na agenda ambiental, na agenda social, e na governança, a gente fala, bom, o Brasil, isso eu já ouvi de vários especialistas. Primeira questão é o social, né. E aí dentro da questão social, o racial pode ser o nosso número um. O que você acha dessa construção, desse discurso que vem surgindo e você concorda com isso? Sim, são novas siglas que vão sendo criadas, né, dentro do mercado. Eu fico até feliz que antes a gente falava ESG, agora a gente tem falado mais de ASG, né, trazendo a palavra ambiental, né, não Aham. ser só a palavra em inglês. Eh, Ocorre que o Brasil, ele também lidera a frente ambiental de uma maneira muito forte. Inclusive, a pauta que mais ganhou relevância dentro dessas siglas foi o ambiental,
por conta de todos os processos que a gente tem, por conta da Amazônia, né, as energias renováveis. O Brasil lidera essa agenda de energias renováveis, né? Só que depois do que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, o S começou a ganhar força no Brasil, né? E aí com foco, com a lupa na questão racial. Então, eu acho que pela primeira vez a gente começou a olhar a questão racial de uma maneira mais sistêmica, de uma maneira mais estruturante. Eu estava lendo um artigo um tempo atrás, foi até um artigo no jornal americano, falando que depois do George Floyd, a questão Black Hawks e tudo mais, de olhar as grandes empresas, suas estratégias e como elas performavam, né, nessas bolsas de valores, que mais de milhões assim investidos para a causa racial. Então, muitas empresas multinacionais criaram agendas de compromisso, né, de redução da questão do racismo de impacto social. Só que isso, no último ano, em 2023, de bilhões, na verdade, caiu para, sei lá, 700 milhões. Então, essa agenda também vem declinando, a agenda racial, né? A pauta racial dentro do SG enfrenta agora uma outra pauta, que é a questão ambiental passa a ganhar mais relevância. Então, é um desafio que a gente tem da gente permanecer com as agendas, não pode ser moda. Então, Relevância que implica em ondas, financeiro também, sabe? né? Investimento, A né? gente precisa sustentar as pautas para além das ondas que acontecem, né? Então, hoje você tem o Mover, que é a coalizão das empresas, o Pacto pela Equidade Racial, Ação e Cidadania Empresarial. Tem muitas coalizões hoje olhando para essa agenda, e eu espero que o Brasil se mantenha, não seja como tem acontecido em outros países. Nesses outros países, áreas de diversidade, coordenações de diversidade que estão se esvairindo, entendeu? Então, que o Brasil, por ser esse país progressista, né, nas pautas ativistas, ele pode ainda continuar defendendo essa agenda, sobretudo nos eventos internacionais que o governo federal tem liderado, COP, tantas outras agendas internacionais, e a racial no Brasil, ela é fundante. Não tem como falar de desigualdade no Brasil sem falar de raça. Né? Adriana, outra iniciativa bem interessante da Preta Hub é o Bioma, que leva comunicadores negros, indígenas, periféricos, LGBTQIA+, para conversar com o mercado, né? Como tem sido esse trabalho e qual o impacto disso nas empresas que vocês atuam? O Bioma foi uma estratégia que foi construída a partir de um investimento da Fundação Ford, de criar uma estratégia de pensar nessa narrativa dentro da comunicação, em que a população preta e indígena possa ser protagonista também. A partir daí, a gente tem feito formações para jornalistas, tem várias estratégias para pensar a comunicação como esse lugar estratégico e de impacto no Brasil, mas com um olhar protagonista da população preta e indígena. Então, a gente tem uma plataforma com um mapa de profissionais pretos e indígenas. Quando a gente lançou, mais de 1.000 pessoas se cadastraram, de diversas áreas. Então, é uma plataforma que você pode ter roteiristas, jornalistas, comunicadores de diferentes áreas. O conceito da comunicação ancestral, a gente traz a referência do Nego Bispo, né, que faleceu recentemente, como esse lugar de como é que a gente pensa a comunicação a partir de uma perspectiva decolonial, né? Tem um TED de uma nigeriana que ficou famoso, que é O Perigo de uma Única História, da Chimamanda. Então, a comunicação ancestral, ela é essa possibilidade da gente trazer possibilidades da gente comunicar. Durante muito tempo, a gente aprendeu a história da população preta pela ótica apenas da escravidão. E não é só isso, não foi só a escravidão que marca a existência da população negra no Brasil. E a comunicação ancestral é um pouco isso, é trazer quais são esses outros saberes que a gente precisa colocar na mesa, que a gente precisa contar, e que não seja só uma única perspectiva. Então, tem conteúdos que são produzidos, esse banco de dados que as empresas, as organizações podem acessar, tem formações, ciclos formativos sobre comunicação ancestral, tem uma série de iniciativas. E dentro do Bioma, a gente lançou um game, que é um game no Fortnite, pela primeira vez, com personagens negros associado de fato à cultura do Brasil. Dandara e Zumbi dos Palmares no Fortnite, com um mapa feito lá em Alagoas.
trazendo essa perspectiva decolonial, né? O Legal. game como uma forma de Interessante. comunicar, entendeu? E o game, né, como educativo, Educativo, né? Ele está sendo exatamente. bastante, né, usado, né? E a gente está agora nesse processo de tentar colocar o games nas escolas, porque se a juventude, se as crianças gostam da tecnologia, como é que a gente pode contar essa história do que foi o processo da escravidão no Brasil, mas o que foi Palmares, o que foi Dandara, Zumbi dos Palmares, mas com a linguagem do game no Fortnite. Se eles estão no Fortnite, é para lá que a gente vai. Isso aí, é muito legal. Boa. E para fechar, antes da gente ir para o quadro de dicas, Adriana, o que falta para que as empresas tenham, de fato, mais pessoas negras em cargos de gestão? Que políticas e práticas você considera aí mais efetivas? Olha, acho que a primeira coisa, se o governo pudesse ter uma lei, a partir dessa ação afirmativa, em que as empresas pudessem ser beneficiadas, né, para cumprir a lei, né, aplicar a ação afirmativa, seria uma estratégia interessante, né? Você tem lei do aprendiz, você tem lei para PCD. Eu acho que para corrigir a desigualdade, você só resolve com ações desiguais. Não dá para colocar tudo no e falar que é para todo mundo. Não, o Brasil tem mais de 300 anos de escravidão, 13 décadas só pós-período da abolição, só 30 anos de cota nas universidades. Então, você precisa acelerar o processo. E para acelerar, uma política pública ela é fundamental. Eu faria uma política pública, se eu estivesse no governo, eu faria uma política pública que pudesse trazer essa perspectiva enquanto lei para ações afirmativas dentro das empresas. Depois, dentro das empresas, elas se comprometerem de maneira genuína, né, com métricas ali, né, com gestão para isso. Então, pensar a equidade racial de uma maneira transversal, não só pela presença de pessoas pretas, mas como é que você traz uma perspectiva transversal. Então, área de recursos humanos, área de compliance, área de comunicação, área de patrocínios, quais são as áreas de vendas, desenvolvimento de produtos, qual é o olhar que você precisa ter para garantir uma cultura pela equidade racial e, de fato, isso se naturalizar. Né? Eu olho assim, eu sei que as comparações elas são chatas, mas quando eu vejo os Estados Unidos com 12% de população negra, né? Aqui o Brasil 56%, mas quando você olha né, os Estados Unidos de maneira longe, assim, cara, eles têm veículos de comunicação, revistas, você vê essas pessoas pretas ocupando esses cargos nas grandes empresas para ter essa mobilidade de renda. Aqui no Brasil a gente patina ainda muito, a gente não consegue trazer essa população preta também para cargos de liderança. Aí o que eu mais vejo assim, mas essas pessoas não estão formadas. Pô, é lógico, a gente tem com tantos anos de não acesso, a gente tem que correr agora, ajuda a formar essas pessoas. É inglês que precisa, monte, faça parceria com escolas de inglês e dê o inglês, entendeu? Quais são as coisas que você precisa fazer para garantir que essas pessoas estejam e que trabalhem uma perspectiva de ascensão de carreira dentro da sua empresa ou de uma organização? Então, acho que precisa de uma estratégia e todo mundo está na mesa. Governo federal, governo municipal, estadual, iniciativa privada, sociedade civil, academia. Precisa todo mundo sentar e orquestrar uma estratégia sistêmica para garantir isso, para ser uma estratégia para daqui 5, 10 anos, entendeu? Agora, Adriana, só antes da gente ir para as dicas, você falou aí, olha, se eu tivesse no governo, você nunca pensou em seguir uma carreira como política? A gente precisa de mulheres, né? Penso todos os dias. Olha aí, gente. Mas eu acho que a minha contribuição não está ainda nesse lugar. Acho que está ainda do lado de fora, enquanto sociedade civil, para ajudar do lado de cá a construir esses lugares, né? Mas eu vou estar lá sendo a chata fazendo o advocacy, a influência. Isso aí. Perfeito. Bom, Adriana, agora vamos para o nosso quadro de dicas. Queria saber o que você está fazendo para desligar um pouco a mente, né? Tem tanto trabalho aí que você contou pra gente, mas precisa descansar, né? O que você faz para cuidar um pouquinho da sua saúde mental? Primeiro, terapia. Anos, Eu e meu né? terapeuta. Muitos anos, né? Muitos anos. Mas a segunda, eu sou, como eu gosto muito de artes, de cultura, para mim é um lugar muito gostoso, assim, né? De poder ir para show, ouvir música. A gente está na era dos festivais, né? Muitos festivais acontecendo. O Festival Feira Preta, já o Merchan está acontecendo aí 3, 4, 5 de maio. A música me ajuda muito. E eu tenho uma filha, então ela está sempre me convidando para jogar vôlei, para a gente ir para o parque, pra gente se divertir. E eu coloco isso como
Uma vez eu fiz um coaching, né? Que para tentar olhar, que era realmente muito volume, é ainda muito volume de trabalho, e ele falou assim para mim, mas como é que você se coloca na agenda? Eu falei assim, quando tem aí espaço, eu vou colocando minhas coisas, vou fazer minha unha, né, fazer as minhas coisas. Ele, não, mas eu digo de realmente, literalmente se colocar. Eu falei, mas como é que se colocar? Ele falou assim, cadê o horário? Pega aí a sua agenda, abre aí a sua agenda, coloca lá, Adriana. Aí eu comecei a colocar e deixar aquelas janelas, né? Depois, na semana seguinte, e aí? Como é que foi, né, a experiência? Eu falei, não consegui. Mas por que você não conseguiu? Porque no fim foi ocupando a agenda. Ele, mas minha filha, tu tem que colocar a Adriana e fazer colocar lá o que você vai fazer. É a unha que você vai fazer, você vai sair com a sua filha. Se colocar dentro da sua agenda como também algo prioritário. E não é fácil, a gente está acostumado muito... Até meu terapeuta fala que o trabalho é a única droga que você não questiona, né? Porque você fica entorpecido. É a cachaça do nunca... O expediente que nunca acaba. Que nunca acaba, mas a gente precisa criar esse senso de urgência, de separar os tempos pra gente. Porque senão a gente fica nesse looping robotizado. De que a gente precisa a nossa existência está só condicionada ao trabalho, né? E, Adriana, você tem tempo de ler algum livro? Tem Super. alguma indicação aqui pra gente? Aliás, primeiro, vamos só lembrar que a Adriana é autora, viu, Juliana? É verdade. O pessoal que está nos ouvindo aí, como que é o nome do teu livro? Já aproveita, né? Meu merchan. Eu tenho o Pretas Potências, que foi lançado pela HarperCollins, que conta não só a história da minha vida, mas conta essa história da luta dos direitos civis da população negra no Brasil, e com esse olhar de como foi se construindo o campo do empreendedorismo negro no Brasil. Agora, tem um livro que eu ganhei, foi engraçado que eu ganhei na mesma semana, de 2 amigas diferentes, que é a Irmã Ginhame, da Bell Hooks, que ele é maravilhoso, eu recomendo muito. É um livro muito subjetivo, assim, de você olha e você fala assim, nossa, e não é que é isso? Nossa, várias coisas que eu li, eu falava, que interessante, né? Você consegue ver com profundidade as questões históricas, mas como isso vai atravessando a sua dimensão, a sua vida pessoal. Legal. E eu queria saber se você também tem tempo de ver algum filme, alguma série. Adoro. E aí, qual a sua indicação pra gente? Olha, teve um que eu gostei muito, que eu assisti não faz muito tempo, que é uma viagem gastronômica da África aos Estados Unidos, que é um cara especializado em gastronomia, um diretor hoje de cinema, que fez uma viagem interessante, e ele dos Estados Unidos voltando para a África. Ele foi passando por vários lugares, New Orleans, Nova York, Atlanta, contando a influência da gastronomia, como a gastronomia africana foi influenciando na gastronomia americana. É um filme belíssimo, a fotografia, quer dizer, a série é belíssima, a fotografia é belíssima, e é histórica, é uma série. Vai estar na 2ª temporada. Tem na Netflix. Tem na Netflix, Já anota aí que já vai começar outra temporada, tem que ver a primeira. Tem que ver a primeira, e dá fome, gente, porque vocês vão ver pratos maravilhosos, é uma série gostosa de assistir. Muito legal, boa dica. Bom, Adriana, eu queria muito agradecer aqui a sua presença, obrigada por ter compartilhado aprendizados, e espero que você volte mais vezes. Imagina, eu que agradeço essa prosa que a gente fez. E se eu puder continuar com o merchan... Continue. Vamos lá, gente. Momento merchan. Eu quero convidar todo mundo para o Festival Feira Preta, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de maio no Parque do Ibirapuera. A gente está... Primeira vez no Parque do Ibirapuera, a gente está ocupando mais de 220 mil metros do parque. É o maior evento do Parque Ibirapuera que vai acontecer esse ano. São 3 palcos, o Museu Afro como parte da programação, Pavilhão das Culturas Brasileiras com mais de 150 empreendedores do Brasil todo, uma praça gastronômica com os principais restaurantes negros que tem na cidade de São Paulo e também de outros estados, shows da Preta Gil, Lué de Luna, Dona Onete Lia de Itamaracá, tem muita Fabiana Cosa, Maria Rita, uma homenagem ao Arlindo, Marcelo D2, tem muitas coisas interessantes. E eu fico aqui o convite para vocês virem para o festival. Agora, vamos pedir para ela, já que ela gosta tanto de música, né? Fala pra gente aí uma música que você gosta bastante. Eu gosto muito de música, eu ficaria aqui horas. Não, tem que escolher uma, né? Eu gosto muito de Sara Tavares, é uma cantora cabo-verdiana que faleceu recentemente. Ela tem uma música chamada Bom Feeling.
que é maravilhosa. Ah, Recomendo. muito bom, porque daí a gente também sai da bolha, né? Sim, Estados Unidos, Brasil, a gente vai lá para Muito Cabo bom. vai Verde, para Cabo né? Verde. Muito legal a sua indicação, Adriana, muito obrigada. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. A gente conversou com a Adriana Barbosa, que é presidente e fundadora do Instituto Feira Preta e Preta Hub. E agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões, também críticas construtivas, para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Priscila Gubiotti, também da Débora Gonçalves, e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção desse episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.